Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear, que diz o seguinte. Mostra que o vetor U, 3, 4, pode ser escrito de infinitas maneiras como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Bem, esse exercício em particular tem uma série de considerações. Fala sobre combinação linear, né? Então nós temos que mostrar que um vetor U, de dimensão 2, pode ser escrito de infinitas maneiras como combinação linear de vetores V1, V2 e V3. O que é uma combinação linear no caso de um vetor, né? Temos 4 vetores aí. O que é uma combinação linear? A combinação linear é quando um vetor U, por exemplo, o vetor U, ele pode ser escrito como sendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3. Ou seja, existem escalares V1, V2 e V3, tais que A1, V1, né, ou seja, um múltiplo de V1, mais um múltiplo de V2, mais um múltiplo de V3, a soma desses três vetores é igual ao vetor U. Essa seria a ideia de combinação linear. Um vetor U é uma combinação linear dos outros três vetores. O que nós queremos é mostrar que, no caso desse exemplo, existem infinitas soluções para A1, A2 e A3. A1, A2 e A3 podem ser infinitos, né? Infinitas soluções possíveis, tais que o vetor U é uma combinação linear de V1, V2 e V3. E aí um detalhe importante, dizer que existem infinitas combinações possíveis não significa que pode qualquer combinação. Existem algumas condições que precisam ser satisfeitas, que é exatamente isso que esse exercício vai mostrar. Vamos montar a nossa equaçãozinha. O vetor U é o vetor 3, 4, né? Então o vetor U é o vetor 3, 4, que é igual a A1 vezes o vetor V1. O vetor V1 é o vetor 1, 0, mais A2 vezes o vetor V2. O vetor V2 é o vetor 0, 1, mais A3 vezes o vetor V3, que é o vetor 2, menos 1. Então nós substituímos os vetores. Perceba que nós temos um produto do escalar para o vetor, né? Então nós podemos escrever que o vetor 3, 4 é igual a A1, 0, mais número escalar para o vetor, né? Então A2 vezes 0 é 0, A2 vezes 1, A2, mais, né? Mesma coisa, 2 vezes A3 menos A3. Como nós temos soma de vetores, nós podemos escrever que o vetor 3, 4 ele é igual a um vetor A1 mais 0 mais 2 vezes A3. Então, A1 mais 2 vezes A3. Então, primeira componente mais primeira componente, A1 mais 0, A1, mais 2 vezes A3. 0 mais A2 menos A3. Então, A2 menos A3. E nós temos aqui uma igualdade de vetores. Dessa igualdade de vetores, nós podemos tirar o seguinte. A1 mais 2 vezes A3 é igual a 3. Lembra, dois vetores são iguais, né? Quando a primeira componente é igual à primeira componente do outro. Então, A1 mais 2A3 é igual a 3. Segunda componente é igual à segunda componente do outro. Então, A2 menos A3 é igual a 4. Então, A2 menos A3 é igual a 4. Como essas igualdades são simultâneas, nós temos um sisteminha. Perceba que eu falei que os valores de A1, A2 e A3 podem ser infinitos, mas não podem ser quaisquer. Porque se você isolar o A1, você vai perceber que o A1 ele é igual a 3, passo menos o 2A3 para lá, menos 2 vezes o A3. E o A2
ele é igual a 4, passo menos A3 para lá, mais o A3. Então perceba que não é qualquer valor de A1, A2 e A3 que você pode usar, né? Pode afirmar que qualquer valor de A1, A2 e A3, né, são infinitos, então qualquer um serve? Não. São infinitos sim, por quê? Porque o A1 é um escalar que depende, né? Ele é uma função f do A3. Perceba que ao substituir o A3 aqui, se o A3 for 1, 1 vezes 2, 2, 3 menos 2 é 1, A1 também é 1. Se o A3 for 2, 2 vezes 2, 4, 3 menos 4 é menos 1, o A1 é menos 1. Ou seja, dependendo do valor de A3, você tem valor de A1. E o A2 é a mesma coisa. O A2 é uma função g de A3. Se o A3 for 1, 4 mais 1, 5, o A2 é 5. Se o A3 for 2, 4 mais 2, 6, o A2 é 6. E perceba que essas equações são equações do tipo equações de reta. Então, esses valores de A1, A2 e A3 são valores, né, são infinitos, porque nós temos infinitos pontos sobre uma reta, mas não podem ser quaisquer pontos. Os valores de A1 e A2 são tais que, dependendo do valor de A3, eles estão sobre as retas definidas por essas funções. São infinitos porque nós temos infinitos pontos. Então nós mostramos, né, que o vetor U pode ser escrito de infinitas maneiras, que existem infinitos A1, A2 e A3 que satisfazem essas condições. Mas o fato de ser infinitos não quer dizer que são quaisquer. São infinitos sim, mas que obedecem a essas relações, que são equações de reta, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.